porção de misericórdia que foi renovada essa manhã sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Vamos estar dando início a mais um devocional. Hoje são 4 de julho de 2025 e, para a glória de Deus, nós estamos de pé. Amém? Vamos estar indo no Salmo 91. Vou pedir aos irmãos, por favor, que todos que fechem o microfone, para a gente poder não ter interferência, amém? E aqueles que forem sendo chamados para essa oportunidade vão abrindo, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te tentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Missionária Thelma vai estar adorando nessa manhã. Amém. A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Estar louvando a Deus. Bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,
me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu agradeço a rica oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Missionária Thelma, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde e seu ministério. Amém? Missionária Isabel, pode estar fazendo para a gente a oração inicial, por favor, também pela vida aí da pastora Genesi, que vai estar trazendo a palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, Pai querido, nesta manhã, Senhor, queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. Aqui nós estamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Agradecendo, Senhor, pela vida da irmã Ana Paula, também, Senhor, da missionária Thelma, e cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor, para ouvir a Tua voz. Senhor, queremos apresentar a Tua serva, Pai, pastora Genesi, que estará trazendo a Tua palavra para os nossos corações. Eu creio que o Senhor já colocou, Pai, o Senhor já colocou a palavra certa nos lábios da Tua serva. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Eu não sei, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, mas não é aquilo que nós queremos, mas o que o Senhor quer para nós. E nesta manhã, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, quero apresentar a Ti este momento, Pai, este maná que o Senhor tem mandado para nós. Nós Te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Sim, Senhor, o Senhor já tem falado conosco através do louvor, e creio que vai continuar falando. Senhor, apresenta a Tua serva, use com autoridade, com poder, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Missionária Isabel, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde e seu ministério. Amém? Pastora Genesi Comará dessa manhã. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né, sobre os nossos corações nesta manhã. Eu estou muito feliz, né, porque cada dia que amanhece, nós temos a oportunidade de servir. E para isso que o Senhor nos chamou. Para servir, para ser uma bênção, para dizer obrigado, Jesus, por mais um amanhecer. Nós sabemos que cada amanhecer o Senhor renova as suas misericórdias sobre nós. Amém? Glória a Deus. Queridos, Deus me deu uma palavra lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, e o versículo 10. A oração de Jabes. Né? Tem pessoas que dizem Jabés, né? Mas aqui eu vou dizer a oração de Jabes. Tem um livro, né, escrito por Bruce Wilkinson, e ele diz: a poderosa e curta oração, né, encontrada em 1 Crônicas 4 e 10. Queridos, esse texto aqui de 2 Crônicas, ele está falando de uma genealogia, né? Aqui ele está falando dos descendentes, né, de Judá. Aí, de repente, para de falar sobre os descendentes e abre um parênteses e fala sobre a oração de Jabes. E é interessante que a palavra de Deus diz assim, ó, no versículo 9, houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Versículo 10.
Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras, fica comigo, livra-me de qualquer coisa que me possa causar dor. E Deus atendeu a sua oração. É importante, né, estar essas palavras no meio de uma genealogia. O escritor aqui certamente foi usado por Deus para colocar essas palavras. E Jabes clama a Deus por bênção e expansão territorial. Outra tradução diz que alargue as minhas tendas. Né? Essa aqui que eu li diz, abençoa-me, dando muitas terras. Então, ele pediu bênçãos financeiras, bênçãos, né? E aí, depois, a segunda palavra, fica comigo. Outra tradução diz que seja sobre mim a tua mão. E depois, livra-me de qualquer coisa que me possa causar dor. Me abençoa financeiramente, seja comigo a tua mão e me livra de qualquer dor. E o versículo completa: e Deus atendeu a sua oração. Glória a Deus por isso. Essa oração simples, né? A gente costuma dizer, né? Uma oração feita com fé e humildade. Uma oração feita com fé e humildade pode transformar vidas, pode trazer crescimento espiritual e uma conexão mais profunda em Deus. Nós sabemos que a oração é a chave que muda qualquer coisa. Quando nós oramos e nós cremos, nós temos fé, porque Deus é um Deus que pode nos abençoar financeiramente, né? Porque Ele disse: se quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra. É uma promessa de nos dar uma vida abundante. Né? Então, o que nós muitas vezes pecamos é impedir. Ele detalhou o que ele queria. Queridos, Jabes, o nome Jabes quer dizer dor. Né? Igual diz ali o versículo 9, né? Que a sua mãe colocou o nome dele porque ela sofreu muito durante o parto. E coloca o nome dele Jabes, que quer dizer dor. Imagina no momento que esse menino ficou sabendo que o nome dele quer dizer dor. E ele poderia dizer: eu não vou ser nada na vida, o meu nome quer dizer dor, né? Mas não, o versículo 9 diz que houve um homem chamado Jabes, foi a pessoa mais respeitada da sua família. Eu creio que a nossa palavra, a nossa imagem sobre nós, sobre o nosso nome, sobre a nossa vida, depende muito do que nós pensamos. Nós nunca, aquela síndrome de coitadinho de mim, eu nunca vou ser nada, isso não vem de Deus. Quando nós chegamos a este mundo, aonde bilhões gostariam de nascer, Deus escolheu nós naquele momento em que nós fomos gerados. E Deus nos escolheu para nascer, para fazer diferença. E Jabes fez essa diferença. Ele foi o mais ilustre na sua família, independentemente do nome que quer dizer dor. Independentemente, ele faz uma oração, diz: Deus, me dá terras, me alarga as minhas fronteiras. Deus, que seja comigo a tua mão. Querido, sem Deus nós não podemos fazer nada. E depois ele ainda diz: me afasta de qualquer coisa que me cause dor. E Deus atendeu a oração de Jabes. Glória a Deus por isso. Eu contei já uma experiência minha, do momento que eu estava muito só, e eu disse: Senhor, eu estou muito sozinha, me ajuda, Senhor, me dá graça, né?
eu preciso da tua graça para passar por esse momento. Foi um momento de viuvez, e minhas filhas, tenho 3 filhas, né, casadas, meus netos, cada um com a sua vida, e eu sozinha. E neste momento, eu ouvi claramente a voz de Deus. A minha presença é tudo que você precisa. Tem momentos, queridos, que a presença de Deus na nossa vida é tudo que nós precisamos. Sempre. E aí Jabes aqui pede que a tua mão seja sobre mim. Se a mão dele, a mão poderosa de Deus está sobre a tua vida, está sobre a minha vida, a presença dele, nós temos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece é Deus. Aleluia! Nós louvamos a Deus e pedimos que o Espírito Santo, né, sempre falamos aqui, ó, quando o povo de Deus estava naquele deserto, na hora da bênção, eles agradeciam a bênção. Na hora do desafio, muitas vezes eles murmuravam. E por isso que demoraram tanto a chegar na terra prometida. Queridos, as nossas palavras têm poder. As nossas palavras é semente. A Bíblia diz que existe a bênção e a maldição. Nós podemos abençoar uma pessoa e nós podemos amaldiçoar uma pessoa. Só que nós vamos comer do fruto daquilo que nós falamos. Se você abençoar, você vai comer do fruto da bênção. E para isso que Deus nos chamou, para abençoar. Glória a Deus por isso. Então, essa oração, no meio dessa genealogia, no meio desses descendentes de Judá, vai falando nomes e nomes, e abre esse parênteses sobre a oração de Jabes. Eu coloquei um título nessa mensagem, né? Deus ouve a oração. Deus responde a oração. Como diz, e Deus atendeu a sua oração. Deus atende a oração dizendo sim. Ali, nesse momento, Deus disse sim. Vou te abençoar financeiramente, vou largar as tuas tendas, as tuas fronteiras, né? A minha mão estará sobre ti e eu vou te livrar de dores. Deus atendeu a oração de Jabes. Qual tem sido a nossa oração hoje? Nós temos tantos desafios hoje. Hoje nós temos tanta ocupação. Muitas vezes nós nos ocupamos tanto com nós mesmos, né? Com o nosso trabalho, com a nossa agitação do dia a dia, até mesmo com redes sociais. E qual é o tempo que sobra para Deus? Qual é o tempo de tirar para orar? Nós sabemos que ler a Bíblia é o melhor livro que nós podemos ler, é a Bíblia. Entre tantos outros livros que Deus usa a pessoa para escrever, e nós somos edificados com testemunhos, com tantas orientações em outros livros. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. E a Bíblia, quando nós oramos, antes de ler a Bíblia, eu estava na casa de uma irmã nessa semana, e ela diz, irmã, eu não consigo entender muitas partes da Bíblia. Eu disse, minha querida, faz uma oração antes e pede, Espírito Santo, revela-me a tua palavra. Bíblia não se lê como um jornal. Bíblia se lê meditando, perguntando ao Senhor o que o Senhor quer me falar com aquela palavra. Aqui lendo, né, 1 Crônicas, aí chega nessa oração, a gente pergunta o que o Senhor quer me falar, se quem estava escrevendo parou para escrever essa oração. Algo Deus tem a falar comigo. Aí eu li de novo. E aí eu estou com muitas traduções aqui, ó. Cada tradução esclarece um pouquinho mais. Então a gente vai ruminar, a gente vai meditar naquela palavra. E o Espírito Santo vai revelando, o Espírito Santo vai nos dizendo
como foi naquela oração, naquele tempo. Qual tem sido a minha oração hoje? O que eu tenho pedido para Deus? Muitas vezes nós dizemos, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Queridos, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas ele diz, pedi e dar-se-vos-á. E tem outro versículo que diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Que nós venhamos aprender aqui com Jabes. Né? Ele colocou esses 3 pedidos em uma oração. E aí, quando ele diz, alarga as minhas fronteiras, me ajuda, né, financeiramente. Hoje, na nossa oração, a gente pede, Senhor, eu preciso financeiramente, eu preciso pagar minhas contas. Hoje, na época, certamente não tinha boletos para pagar, né? Mas hoje temos boletos, temos as contas. Então, faz a tua oração do teu jeito hoje, da tua necessidade. E depois que seja sobre mim a tua mão. Senhor, a tua presença é tudo que eu preciso. E ainda diz mais, Senhor, me livra de dor. Me livra de dor. Não me deixe nada que diz, qualquer coisa que possa me causar dor, me livra. E Deus ouviu a sua oração. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor seja misericordioso com nós, porque Ele é misericordioso. Muitas vezes eu oro, eu sou cristã desde criança, né? Aceitei Jesus com 10 anos, com 12 anos desci as águas do batismo, 40 anos como esposa de pastor, então tem uma pequena caminhada na fé. E algo que eu falei para essa irmã, nessa visita que eu fiz, eu disse para ela, eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que nos orientaram na palavra. E eu tenho 10 irmãos, em 12 anos, o pai e a mãe tiveram 10 filhos. Então, aquela escadinha. E na nossa casa, na hora do café, era uma mesa muito grande, passava uma caixinha de maná. Eu não sei se você conhece, né? Mas era os manazinhos. Tem gente que vai lembrar. Aí cada um tirava um versículo da palavra de Deus, lia o versículo, o pai fazia a oração abençoando o café, né? Abençoando a nossa manhã, o nosso dia, e depois a gente tomava café. No almoço, passava a caixinha de promessa de novo. Cada um lia um versículo. Imagina 12 versículos de manhã, 12 versículos a meio-dia, e à noite ninguém jantava sem primeiro fazer o culto doméstico. Eu pegava o violão, daí eu tocava 2, 3 hinos, o pai lia uma palavra, e aí nós orávamos, fazia o culto doméstico, depois ia jantar. E daí eu começo a pensar, e daí na janta, mais o versículo de novo. Mais 12 versículos. Assim era a nossa vida na casa do pai e da mãe. Porque o pastor orientou o meu pai. Meu pai, um homem muito ímpio, e converteu. Converter é mudar de rumo. Ele mudou o rumo dele. Os inimigos que ele tinha, ele foi pedir perdão. E a gente, como criança, viu a mudança do pai. Por isso que nós temos essa alegria de servir a Deus. Porque a nossa vida foi muito sofrida. Papai batia muito na mãe, batia muito em nós. No momento que ele conheceu Jesus, a nossa vida mudou. Mudou da água para o vinho, como se diz. E assim é hoje. E, como eu tive esse privilégio de ter esse ensinamento, ficou no nosso coração a palavra. Mas cada vez que você lê a palavra, ela se renova. Ela se renova. Você lê um dia, no outro dia o Espírito Santo, ele te orienta e revela a vontade de Deus na palavra. Aqui está o manual de Deus para o homem. A Bíblia, aqui está o manual de Deus para o homem. E nós vemos tantas coisas que não edificam, e muitas vezes nós duplicamos coisas que não edificam. E nós não devemos fazer isso. Nós não devemos duplicar
muitas vezes, o que pessoas estão no mal fazendo. Não. Nós devemos duplicar coisas boas. Nós devemos duplicar o que Deus está fazendo. Eu vejo um vídeo aí de alguns lugares, outros países, os jovens na rua, evangelizando, e eu duplico isso aí. Isso aí é a profecia de Joel se cumprindo nos últimos dias. Acontecerá que nos últimos dias derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os jovens sonharão, os velhos sonharão, e os jovens terão visões. Queridos, isso é profecia para os nossos dias. Vamos contar o que Deus tem para os nossos dias. Haverá tempos difíceis, sim. A Bíblia diz que haverá tempos difíceis, mas Deus está conosco. Lembramos dessa oração de Jabes e pedimos que a mão do Senhor esteja sobre a minha vida, que a mão do Senhor esteja sobre a minha cabeça, que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, sobre a tua família. Se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Porque Deus, ele manda Jesus, o seu único filho, e ele cumpre a palavra dele, dizendo que o Cordeiro de Deus seria Jesus, um Cordeiro perfeito, sem pecado. Nele, em Jesus, não havia maldade nenhuma, era o Cordeiro perfeito, e ele tomou o nosso lugar. E quando ele toma o nosso lugar, morre por nós, ressuscitou e voltou para o Pai e deixou o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que está falando no meu coração, que falou comigo na preparação dessa palavra, que está falando com você nesta manhã, a importância da oração. A importância da oração. E quando a gente lê, e Deus atendeu a sua oração. Quantas orações que você já fez que Deus atendeu? E você registrou esse testemunho? Eu sempre bato nessa tecla. Conta o que Jesus tem feito na tua vida. Conta como Jesus te salvou. Quando eu falo aqui do meu testemunho, eu falo muito pouquinho de como era o meu pai, mas eu falo muito da transformação do meu pai. Da transformação na nossa vida. O que ele foi não interessa mais. Um dia eu ouvi o Senhor dizendo, já contei também esse testemunho sobre perdão. Eu pedi perdão para o meu pai de algo que ele tinha feito quando ele não conhecia Jesus, porque Deus falou comigo, eu que sou Deus, perdoei teu pai, por que tu não perdoa? Eu não levo em conta o tempo da ignorância. E às vezes nós ficamos batendo, não, mas ele fez isso. Queridos, nós não devemos mencionar isso. Isso passou. Quando o Senhor perdoa, ele lança no mar do esquecimento. Tem uma irmã que até escreveu, né? Ele lança no mar do esquecimento e coloca proibido pescar. Então, que a graça de Deus, o poder de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida, para perdoar. Perdoar é doar o direito de falar no assunto. E de tanto tu não falar mais, tu acaba esquecendo. Queridos, a bênção de Deus é sobre aqueles que vivem a palavra. Nós temos que não apenas ler, mas viver a palavra. O nosso testemunho fala mais alto que uma pregação. E que nesta manhã, esse maná desta manhã, possa ficar no teu coração, possa ficar no meu coração, sobre a importância da oração e a importância de ter uma vida com Deus, da mão poderosa de Deus sobre a minha vida. Eu tenho que, na segunda, na terça, na quarta, de segunda a segunda, de domingo a domingo, todos os dias, representar o reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nesta terra. E isso é muito sério, isso é muita responsabilidade, isso é negar a nós mesmos. Todos os dias, negar a nós mesmos, pegar a sua cruz e seguir após Jesus. Porque a cruz com Jesus é leve. O inimigo judia das pessoas, mas Jesus, ele está conosco, ele nos ajuda, ele vai na frente, ele abre o caminho. Você não para, e não para, e não para, e vamos até a nossa Canaã celestial. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Amém?
Amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Palavra maravilhosa nessa manhã. Como é bom falar do poder da oração. Pastora Genesi, que o Senhor continue te usando como esse instrumento poderoso na terra, abençoando sua vida, sua família, sua saúde e seu ministério, viu? Amém? Em nome de Jesus. Louvado e Dá agradecido tempo seja do hino ou não? Dá tempo de cantar? dá tempo de Todo vir, daqui. sim. Amém. Queridos, tem um cantor aqui no Rio Grande do Sul, eu estou no Rio Grande do Sul, né? Estou bem, bastante frio aqui, mas glória a Deus pelo frio. Tem um cantor aqui chamado Elias Maia, e esse hino marcou muito a nossa conversão. Uma luz brilhou no meu caminho. E esse hino diz: um minuto só do olhar de Jesus transforma uma vida. Uma luz brilhou em meu caminho. Quando eu ia triste sozinho, quando eu olhei para a cruz, nela eu vi Jesus. Foi um minuto só do seu olhar. Foi um minuto só, minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim encantou. Foi um minuto só do seu olhar. A segunda parte do hino diz: Jesus marcou a minha vida. Nunca mais eu serei o mesmo. Foi seu divino olhar que me ensinou a amar. Foi um minuto só do seu olhar. Glória a Deus. Fique com a letra desse hino também, que um minuto para Jesus, ele pode mudar toda a nossa vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastora Mônica pode estar fazendo para a gente aí a oração final, em nome de Jesus. E aí, na sequência, a pastora Genesi pode dar a bênção apostólica. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastora Mônica está por aí? Sim, não? Acho que não. Missionária Jerusa pode estar fazendo para a gente a oração final, em nome de Jesus? Amém, eu faço, irmão. Senhor, meu Deus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estar na tua presença, Pai. Graças te damos, Senhor da glória, pela tua palavra, Pai, no qual falou muito a nossos corações, falou ao meu coração, Pai, neste dia, Senhor. É palavra, meu Pai Santo, para nos orientar, Pai, e não para nos causar dano, Senhor. Continua usando, meu Pai amado, a tua serva, Senhor Jesus, poderosamente, Pai Santo, no teu reino, Senhor. Continua abençoando o seu ministério, Pai Santo. Continua dando ela direcionamentos, Pai, do alto céu, Senhor, para falar com cada um de nós, Senhor. Tome tuas mãos, meu Pai, a sua família, o seu ministério nessa manhã, meu Pai. Tome tuas mãos, meu Pai Santo, a Ana Paula, Senhor. Visita a sua saúde, Pai, seu ministério, a sua família. Visita tudo aquilo que ela precisa, Pai Santo, nesta manhã, meu Pai. Toma cada um de nós aqui, Pai, que estamos presentes, Pai Santo, a ouvir, meu Pai, a tua palavra, Pai. Que não só, Senhor da glória, nós ouvimos, mas que nós podemos, Senhor da glória, praticar, meu Pai, a tua palavra, colocar em nossos corações, Pai, tudo aquilo que ouvimos, Pai Santo, nesta manhã, meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma esse devocional nas tuas mãos. Continue abençoando, meu Pai. Continua, meu Pai Santo, agindo, Pai Santo. Continua dando crescimento, Pai Santo, a esse devocional, Jesus. Continua, meu Pai amado, a estar, meu Pai Santo, alavancando, meu Pai Santo, para os quatro cantos, Pai Santo, dessa terra, Pai, esse devocional, meu Pai. Pois sabemos que aqui, meu Pai, tem várias vidas, Pai Santo, de outros estados, Pai. E estamos aqui, Senhor. O Senhor nos proporcionou, Pai Santo, de estarmos aqui juntas e unidas, Pai Santo, toda manhã, Senhor.
Que o Senhor venha, meu Pai Santo, abençoar poderosamente, Pai, cada uma das irmãs, meu Pai, que está aqui, Senhor, da glória todos os dias da semana. Que o Senhor venha abençoar a pastora Amália, Senhor. Que o Senhor venha tomar a sua saúde, o seu ministério. Que o Senhor venha direcionar a tua serva, Pai, nesta manhã, Senhor, e tudo aquilo que ela precisa e necessita, Senhor. Continua fortalecendo a tua serva, meu Pai, dia após dia, Senhor, para que ela possa, Senhor da glória, ter forças renovadas, Senhor, e continuar fazendo, Pai Santo, o teu ídolo, a tua vontade, o teu querer, meu Pai. Visita a presente de Deus, Pai, nesta manhã, Senhor. Visita o Jean, Pai, a dona Ivonete, o senhor Gileno. Cubra com teu sangue, Pai Santo, essas vidas, Senhor. Direciona naquilo que tu quer, meu Pai, naquilo que é da sua vontade, do seu querer, meu Pai. Visita, meu Pai amado, a empresa nos 4 cantos ali, Senhor. Supra as necessidades, Senhor. Toma aqueles que também são líderes, liderados, Pai. Que o Senhor venha. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Acho que fechou ali o microfone da irmã Elisângela. Mas em nome de Jesus, que Deus abençoe. E nós tomamos posse dessa oração. Pastora Genice, pode dar bênção apostólica em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Até Amém, glória a Deus. 15 glória a horas. Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Em Senhor. nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Paz Deus. a todos. Senhor. Deus